Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Laura Kuchinski e hoje eu tô aqui para conversar com vocês. Esses vídeos que eu tenho feito mais de bate-papo, normalmente eles surgem de alguma coisa que eu escutei, de alguma conversa que eu tive, de alguma coisa que eu vi e que eu pensei, me deu vontade de conversar sobre, né, com alguém e eventualmente eu converso com as minhas amigas, família, enfim. Mas muitas vezes eu gosto de abrir esse diálogo aqui, então já no início eu te convido a deixar aí nos comentários a sua opinião, o seu pensamento, a sua experiência, o que você se sentir à vontade para compartilhar. Mas isso foi agora, tá? Eu tava agora conversando com uma pessoa X, vamos dar um nome, Alice. Estava conversando agora com a Alice e ela estava me falando de outra pessoa, Bruna. A Alice estava falando de Bruna. Gente, são nomes fictícios, tá? A Alice estava falando que a Bruna é uma pessoa muito difícil, que a Bruna, né, sei lá, muitas vezes grosseira, enfim, e se queixando, né? Não era falando mal, mas era uma reclamação, uma queixa, né, de Alice estava se sentindo maltratada por Bruna. E aí eu falei pra Alice, você não pode mudar a Bruna, assim como você não pode, né, você não pode mudar ninguém. Você pode mudar as suas atitudes pra mudar a situação, mas você não vai mudar a Bruna, né? E é isso, era essa conversa que eu queria abrir aqui, porque a gente não muda as outras pessoas. E eu acho que enquanto a gente tiver nessa expectativa de que o outro mude, não vai dar certo. Quantas vezes você já não viveu ou ouviu alguém dizer, por exemplo, isso é muito comum em relacionamento amoroso, tá, gente? Mas isso que eu estou falando serve para qualquer relacionamento. Ai, não, mas ele vai mudar, né? Falando do namorado, da namorada. Não, mas ele vai mudar. Sei lá, ele é agressivo, mas ele vai mudar. Sei lá, ele me trata mal, mas ele vai mudar, né? Ou eu sei que ele vai mudar, se ele quiser ficar comigo, ele vai ter que mudar. A gente não muda ninguém. Então, não adianta você pedir, olha, se você continuar assim, você até pode experimentar, né? Se você continuar desse jeito não vai dar certo. Mas se for o jeito mesmo da pessoa, a não ser que ela consiga enxergar aquela situação e falar, não, realmente isso não é legal, isso não me faz bem, eu preciso mudar, beleza. Caso contrário, caso aquela pessoa não perceba isso e não queira mudar por ela, não vai dar certo. Não vai dar certo, né? Não vai dar certo no seguinte sentido, não espere que essa pessoa mude, né? Porque talvez ela não consiga mudar, ou nem queira, né? Mas e aí o que eu faço? E aí eu me lembrei muito, assim, de um exemplo, né? Eu não sei se você que tá me assistindo faz terapia, né? Terapia, quando eu falo terapia, é psicoterapia, seja ela qual for a linha. A analítica, comportamental, junguiana, enfim. Até se você quiser, deixa aí nos comentários se você faz ou não terapia. Mas eu faço terapia há anos e uma coisa que eu já notei todos esses anos é que nunca eu chego na minha terapia e digo, sei lá, não aguento mais a minha mãe. Ai, minha mãe, que ela é, sei lá, muito elétrica, minha mãe fala demais. Não é o caso, tá, gente? Mas, sei lá, minha mãe fala demais, minha mãe não para de falar, isso me irrita. Em nenhum momento a minha terapeuta vai virar pra mim e dizer, não, de fato, sua mãe precisa parar de falar, né? Por quê? Porque, primeiro, ela não sabe como efetivamente é a minha mãe, o que ela sabe é o que eu conto, né? E porque não ajuda. Ela não tem como tratar a minha mãe, mudar a minha mãe, né? Ela tem como me auxiliar a direcionar as minhas atitudes para que aquilo não me cause desconforto. Exemplo, tua mãe fala demais? Você pode, por exemplo, começar a colocar limite, tá?
Então, olha, agora eu não posso falar, agora eu tô ocupada, coisas assim, né? Estou saindo, colocar limites, né? E se não funcionar, você pode se afastar, você pode... Enfim, gente, é que aqui eu tô pegando exemplos, assim, eu não tinha nem pensado nos exemplos em si, então tá vindo o que, assim, de primeira na minha cabeça, mas o ponto é, a gente não muda ninguém. Mas a gente pode mudar as nossas atitudes. Um exemplo pessoal meu, tá? Eu sempre fui uma pessoa muito quieta e com muita dificuldade de me posicionar. Então, se alguém era agressivo comigo, me xingava, falava alguma, sei lá, uma ofensa, uma coisa assim, eu costumava ficar quieta e abaixar a cabeça. Tanto faz se tinha motivo ou não, se a pessoa tinha razão ou não, eu só escutava e ficava quieta. Sabe aquela história, não leva o desaforo pra casa? Eu levava o desaforo pra casa. E eu não posso impedir que as pessoas me distratem ou me ofendam ou me xinguem, né? Mas eu posso mudar a forma que eu lido com isso. Hoje em dia, se alguém me distrata, eu falo, você não vai falar assim comigo. Eu não vou aceitar que você fale assim comigo. Ou você abaixa o tom e conversa, ou eu vou virar as costas e vou sair. E se a pessoa continuar me ofendendo, gritando, eu viro as costas e saio. Então, eu não posso mudar a atitude do outro, mas eu posso... O que eu vou fazer para me sentir melhor? Outro exemplo. Aqui na internet é muito comum, graças a Deus comigo é muito raro, mas existem os haters, né? Então, aquelas pessoas que falam um monte de bobagem, que ofendem, que criticam, sem embasamento ou sem uma vontade de ajudar, ou mesmo assim, sem razão, sei lá. Dia desses mesmo veio aí, apareceu nos comentários uma crítica sem fundamento nenhum. Você só usa produto caro. Oi? Acho que você não conhece meu canal, né? E antigamente eu iria responder, né, a pessoa, veja bem, olha aqui se eu uso ou não, e eu ia mandar um monte de link, né, olha aqui se eu uso ou não, não sei o que, não sei o que, e aí eu não vou responder essa pessoa, porque nitidamente é uma pessoa que não me acompanha, que não assiste os meus vídeos, senão ela não diria aquilo, ou se ela acompanha, ela realmente tinha a intenção de ofender, né, e nem que seja uma ofensa, né? Porque eu também poderia ser um canal de maquiagem que só usa produtos caros. E tá tudo bem. Existe o público pra isso. Tem gente que só quer comprar produto caro. Tem gente que só quer comprar produto barato. Tem gente que gosta, eu sou dessas, né? Gosta de andar, eu tenho produtos caros e baratos. E tudo depende de quanto eu posso investir naquele momento, o quanto eu quero aquele produto, enfim. Mas eu não posso impedir que aquela pessoa deixe o comentário. Eu não posso fazer com que aquela pessoa repense sobre as atitudes dela. E eu falo agora por mim e por todos os meus colegas produtores de conteúdo, a gente em algum momento, a gente tem a vontade, a gente tem a fantasia que a gente consegue agradar todo mundo. Ninguém agrada todo mundo, né? Então, esses comentários maldosos e tal vão aparecer. Abri um parênteses aqui. Gente, pelo amor de Deus, eu não estou falando daqueles comentários construtivos, do tipo, poxa, lá nesse vídeo o áudio tava meio ruim, que pena, não consegui te ouvir direito. Gente, isso é super bem-vindo, inclusive, porque daí a gente vai buscando melhorias, né? Foi um comentário assim que eu mudei o lugar onde eu gravava, porque eu gravava ali com a preocupação de ter um fundo bonitinho e tá na minha penteadeira, e aí uma menina comentou lá, a luz não é tão boa, de vez em quando você grava na luz natural e fica bem melhor. Eu tive um clique, eu falei, cara, vou botar uma bancada na minha janela. E foi ótimo, fecha parênteses. Então, o que eu quero dizer é que, de fato, a gente não vai conseguir mudar o outro, mas a gente pode mudar a nossa atitude. Eventualmente, mudando o seu comportamento e a sua atitude, os outros vão mudar. Então, por exemplo, a partir do momento que eu parei de levar desaforo para casa, que eu parei de ficar quieta, de abaixar a cabeça, as pessoas passaram a me respeitar mais. Porque elas sabem que não adianta gritar comigo que eu não vou aceitar aquilo, né?
Então, isso funciona muito para relacionamento, casamento, né? Ah, o cara que é super agressivo, ou que distrata, e aí você, isso aqui eu não vou, ó, saiba, isso aqui eu não vou aceitar, né? Eu sempre fui muito bem tratada pela minha família, pelos meus amigos, não é agora que eu vou ser maltratada, né? Então, impor esses limites, mudar a sua atitude, muito provavelmente do outro lado a pessoa também vai mudar a atitude dela. Mas cuidado, né? Cuidado aí para não achar, não, mas ele vai mudar, não, mas ela vai mudar, ou não quero mais ver então essa pessoa, não serve. Calma, às vezes você vai adaptar a sua forma e consequentemente a relação em si vai mudar também, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado no sentido de abrir mesmo, né? Eu tô aqui aprendendo, eu não sou nenhuma profissional, eu gosto de sempre enfatizar isso. Eu não sou nenhuma profissional, eu tô só compartilhando experiência. Eu tô aqui também nessa aprendendo. Hoje em dia eu estou aprendendo a lidar. Tem pessoas que eu tenho dificuldade de lidar e eu fico, como é que eu vou mudar, né, me adaptar para que essa relação se mantenha? Ou será que não? Talvez eventualmente você precisa realmente se afastar daquela pessoa, enfim. Mas eu também tô nessa. Então, mais uma vez eu te convido a colaborar, deixando nos comentários o que você pensa ou uma estratégia que você use que ajuda, porque vai me ajudar e com certeza vai ajudar outras pessoas que estão aqui também. Assim a gente vai criando uma comunidade que se ajuda, tá bom? Não esquece do like, que isso é muito importante. Isso também te faz mais engajada e mais pertencente a esse canal. Se inscreva aqui se você ainda não está inscrito e eu te espero no próximo vídeo. Beijo!